Conímbriga, um nome que nos transporta, não é? Para uma das cidades romanas mais impressionantes que já tivemos em Portugal. Hoje, o que vemos são ruínas silenciosas, mas é um silêncio que engana, porque cada pedra ali parece querer contar uma história. E é mesmo por trás de toda esta beleza arqueológica que se escondem lendas muito, muito poderosas. E é aqui que o nosso mistério começa. A grande questão que ainda hoje ecoa por estes corredores de pedra é esta mesmo. O que é que aconteceu ao povo de Conímbriga? Para onde foram? O que é que levou ao fim de uma cidade que era, na altura, tão próspera? Ok, vamos lá então começar a montar este puzzle. A primeira peça é talvez a lenda mais dramática de todas, a da cidade que, supostamente, se desvaneceu, assim como que por magia. A tradição popular pinta-nos um cenário de caos absoluto. As histórias que foram sendo contadas de geração em geração falam de um abandono tão rápido, tão repentino que quase parece sobrenatural. Fala-se de uma fuga em pânico, de eventos que ninguém conseguia explicar, a imaginação aqui não teve mesmo limites. E é aqui que a lenda e a história começam a seguir caminhos diferentes. Enquanto o mito nos fala de um desaparecimento, da noite para o dia, a arqueologia conta-nos uma história mais gradual. A cidade sofreu, e muito, com as invasões dos chamados povos bárbaros, foi parcialmente destruída e, naturalmente, os seus habitantes foram saindo, mas lentamente. Talvez seja um enredo menos dramático, é verdade, mas é a realidade que os vestígios nos contam. Mas, se a cidade não desapareceu assim de repente, de onde é que vêm as outras lendas? Vamos passar à seguinte e ver como a história se adensa com a famosa lenda do tesouro perdido. Esta é a imagem que alimenta o sonho de qualquer caçador de tesouros, certo? A ideia de que, no meio do pânico da fuga, as famílias romanas mais ricas enterraram fortunas inteiras de ouro e de joias, sempre com a esperança de um dia poderem voltar para as recuperar. Um tesouro que, segundo a lenda, continua à espera de ser descoberto. E o mais fascinante nisto tudo é que esta história não é exclusiva de Conímbriga. A ideia de tesouros romanos escondidos é um tema clássico, um clichê que surge em imensos locais antigos por toda a Europa. É, no fundo, a imaginação popular a dar ainda mais valor e mistério a ruínas que, por si só, já são absolutamente impressionantes. Agora, deixando de lado a riqueza material, vamos entrar no domínio do sobrenatural, porque as histórias de Conímbriga não falam só de ouro. Falam também de presenças que ficaram para trás. Há quem jure a pés juntos que ouve sons estranhos quando a noite cai, ou que vê sombras a mover-se onde não devia haver rigorosamente ninguém. São chamados ecos, ou as presenças das ruínas, os supostos espíritos dos antigos habitantes que nunca abandonaram verdadeiramente a sua casa. Claro que há uma explicação bastante mais natural para estas sensações. Um lugar como o Conímbriga, com a sua idade, com o seu silêncio profundo, é o cenário perfeito para a nossa mente começar a preencher os espaços em branco. O vento a passar por uma coluna partida pode facilmente soar um sussurro. Uma sombra criada pela luz da lua pode parecer uma figura humana. É natural. Então, já vimos o desaparecimento misterioso, o tesouro escondido e os fantasmas. Agora, vamos juntar todas as peças. Afinal, como é que estas lendas nasceram e ganharam tanta força? A questão de fundo é esta. Por que é que sentimos esta necessidade de criar histórias de tesouros e assombrações para explicar o abandono de uma cidade? Qual é a razão? Bem, parece que há uma espécie de receita para criar uma lenda. E é quase sempre a mesma. Primeiro, começa-se com uma base sólida. Um local grandioso, antigo, impressionante. Depois, junta-se um evento histórico real, mas que esteja mal documentado, como o abandono da cidade. E claro, na ausência de uma explicação clara na altura, a imaginação popular encarrega-se do resto, preenchendo as lacunas e criando narrativas que são muito, mas muito mais cativantes do que a simples realidade. E é assim que um simples declínio se transforma numa tragédia épica. E o ponto crucial é mesmo este. As lendas de Conímbriga não são só contos de fantasia, são uma tentativa de dar sentido ao desconhecido, de preencher o silêncio que a história deixou. Elas transformam ruínas silenciosas num lugar vivo, cheio de drama e de mistério. Ajudam a construir uma memória coletiva, uma identidade que se ancora nestes contos de perda e de esperança. É uma forma de dizer, isto aconteceu aqui e faz parte da nossa história. E tudo isto leva-nos a uma reflexão final. Este processo de criar mitos, de criar lendas, não parou na era romana. Nós continuamos a fazê-lo, todos os dias. Por isso, fica a pergunta no ar. Ao olharmos para os grandes acontecimentos e para os mistérios do nosso tempo, que histórias é que estamos nós a criar para lhes dar algum sentido? Que lendas do século XXI serão contadas no futuro?